Oi pessoal, vamos começar mais uma videoaula, né? E hoje a gente está falando sobre o nosso post de teste quadrado para tabela de contingência, tá? Eu preparei essa planilha, que é um complemento aí do post, como vídeo, né? Essa videoaula também é um complemento do post. É muito importante que vocês leiam o post, baixem a planilha, né? E assistam aí o vídeo, tá? Então, aqui nessa primeira parte da planilha, nós temos aqui a teoria sobre o tema, né? Faz um link aí, são alguns passos, tá? Para a gente poder executar o teste quadrado, fazendo um link forte aí com o post, tá? Com tudo que foi dito lá no post, né? De um modo bem mais explicativo. E aqui nós vamos fazer uma espécie de uma revisão, né? Uma revisão visual, tá? Com o uso aqui dessa planilha já pronta. Então, a primeira parte é o que? Lembrando que o teste quadrado, né? O objetivo dele vai ser o quê? Eu tenho aqui, por exemplo, duas variáveis, tá? Lembrando que são variáveis qualitativas, ou seja, elas têm categorias, né? Eu tenho aqui a faixa etária, né? Com 3 categorias, até 20, de 21 a 40 e acima de 40. E tem um tratamento que tem duas opções também, duas categorias. A categoria A, categoria B, certo? E o que quadrado, para a tabela de contingência, ele vai me dizer se existe se essas variáveis, né, são independentes, ou seja, ele vai dizer ou não se existe uma possível associação, né, entre elas, né. Nosso exemplo aqui, a gente pode pensar o seguinte: poxa, será que existe alguma associação, né, do tratamento A ou B em relação à faixa etária, né? Será que mais pessoas estão presentes ali no tratamento A quando eu tenho uma idade menor, né? Ou também se mais pessoas estão presentes no tratamento B quando eu tiver uma idade acima de 40, enfim, né? Se isso for realmente significante, o teste quadrado para a tabela de contingência vai apontar isso através da estatística aqui quadrada, certo? Então o primeiro passo é o quê? Fazer essa tabela de contingência, essa tabela de dupla entrada ou essa tabela cruzada, né, entre as duas variáveis que você quer medir verificar essa possível dependência aí, tá? E aí, aqui no meio, ó, essas frequências, né, essas contagens, nós vamos chamar de frequências observadas, né? São os nossos valores observados aqui, nossas frequências observadas, tá? O segundo passo, depois que nós fizemos essa tabela aqui, aqui, ó, calcule a frequência esperada. Então, nós vamos pegar aqui, ó, aqui está bem explicadinho, tá? Nós temos a nossa tabela, né, a nossa tabela de contingência, e aí eu coloquei essas letrinhas para poder orientar, né? O A, a formulazinha do A, o B, a formulazinha do B, e assim sucessivamente até essa célula aqui que eu denominei de F, tá? Então olha só, eu quero calcular a frequência esperada desse quadrante aqui, do A, onde o tratamento é A e a faixa etária é até 20, tá? Então eu pego lá, olha, eu vou sempre nos totais marginais. Total da faixa etária até 20 é 46, vezes o total, o quê? Do tratamento A é 60, tá vendo aqui? Dividido pelo total da amostra, pelo N da amostra, que é 140, certo? E eu faço isso para todos eles. Olha aqui o B, ó, mesma coisa. O B é esse cara aqui. Então eu tenho lá até 20 ainda, então o total é 46, né? E eu estou pegando aqui, ó, agora a coluna do B, que o total é 80. Então 80 vezes 46 dividido por quem? Pelo N amostral, que é 140. Tá vendo? Só acompanhar aqui, ó, isso é feito para cada um desses quadrantes aqui, dessas células aqui, certo? Com isso, eu obtenho essa nova tabelinha de contingência com as frequências esperadas. Igual está escrito aqui, frequências esperadas, certo? Dado a representatividade, né, das faixas etárias, ok? Em relação a esses tratamentos, as frequências esperadas aqui para cada tratamento são essas aqui. Essas são as observadas, mas essas são as esperadas, ok? Bom, nós vamos em frente agora para o próximo passo, que é fazer a fórmula, né? Calcular a fórmula, né? Para chegar aonde? Na estatística aqui quadrado calculado, que é representado por esse x aqui grande
com esse elevado ao quadrado, né? Então, olhando aqui para a fórmula, a gente entende o seguinte: nós temos um somatório, ok, de todos os quadrantes aqui, tá? Onde eu faço aqui o valor observado, certo? Menos o valor esperado, elevado ao quadrado e dividido pelo quê? Pelo valor esperado. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, olha aqui, o 26. Esse é o valor observado. Lembra? Está até aqui, observado, né? Então, eu vou fazer 26 menos, qual é o valor esperado dessa mesma célula? Opa, está aqui, 26,3. Elevo isso ao quadrado, tá? E divido por quem? Pelo valor esperado. Estou dividindo aqui pelo mesmo 26,3. Aí resultou aqui em 0,003. Vou fazer isso também para cada uma dessas célulazinhas aqui. Faço para cada uma delas. E depois é o quê? Um somatório, então eu somo todos eles. Aqui. O resultado foi 1,129. É o meu Q quadrado calculado. Certo? Aqui ó, já temos nosso valor de Q quadrado calculado. Ok? Qual é o próximo passo? Agora nós vamos fazer o quê? A comparação. Tá? Então é o seguinte. Nós vamos precisar usar uma tabela Q quadrado. Mas antes, ó, eu tenho o Q quadrado calculado, né? E aí arredondou aqui, ó, 1,13, tá? E eu preciso saber o que? Os graus de liberdade que essa tabela aqui tem, né? Nós vimos lá no post como que se calcula. Eu vou utilizar a quantidade de linhas e também a quantidade de colunas. Então é o seguinte, são 3 linhas, tá vendo? E são 2 colunas. Então eu faço aqui, ó, quantidade de linhas, 3 menos 1, vezes quantidade de colunas, são 2 colunas, menos 1. Resulta no número 2. Então, a quantidade de graus de liberdade que nós temos é igual a 2. Tá? Outra coisa é o nível de significância. Né? Nós escolhemos aí um nível de significância padrão de 5%, ou 0,05. Certo? E nós vamos utilizar essas duas estatísticas, graus de liberdade e nível de significância, para quê? Para procurar o nosso valor de Q quadrado crítico, que a gente chama. Aonde? Nessa tabelinha aqui de quadrado. Tá? Então, essa tabela, ela simplesmente tem, aqui nas linhas, nós temos os graus de liberdade, ó, grau 1, 2, no caso, o nosso é o 2. E aqui, ó, as colunas são o quê? São níveis de significância. Certo? Então, olha só, o nosso nível de significância é 0,05. Tá? E 2 graus de liberdade, nós chegamos aqui ao valor de 5,991, ou botamos aqui duas casas decimais, é 5,99. Tá ok? Então pronto. Agora nós vamos comparar, como nós colocamos lá no post, né? Olha só, como o Q quadrado calculado, ele é menor que o Q quadrado crítico, certo? Ele é menor que o Q quadrado crítico, né? Ou Q quadrado tabelado, a gente pode chamar assim também, né? Como ele é menor, né? Então a gente não rejeita a hipótese de que as variáveis sejam independentes, certo? Então a gente não rejeita essa hipótese, ou seja, né? Nós estamos dizendo que essas variáveis aqui, elas são independentes, tá? A maneira como os tratamentos, né, são determinados, distribuídos pelas faixas etárias, isso é totalmente ao acaso, né? Não existe aqui uma associação em nenhum desses quadrantes, né? Eu não posso dizer que existe mais pessoas no tratamento B com maior idade ou menos ou mais pessoas no tratamento A com menor idade. Eu não posso afirmar nada disso, tá? Tudo isso aqui realmente é ao acaso, não existe associação, e isso foi provado com o nosso teste Q quadrado para a tabela de contingência. Tá legal? Aqui na parte de modelo prático, vamos para cá. Temos aqui uma tabelinha, ó, tá vendo? Aqui a gente pode mexer, alterar os valores. Aqui eu trago também a fórmula novamente, que é sempre bom a gente gravar, né? Que é o somatório dos observados menos os esperados ao quadrado dividido pelo esperado. Aqui também a fórmula dos graus de liberdade, quando a gente está trabalhando com tabela de contingência. Número de linhas menos 1 vezes número de colunas menos 1, e nós vamos ter os nossos graus de liberdade, tá bom? Aqui para baixo, ó, eu já tenho aqui a tabela com os valores
esperados. Aqui na frente, aqui do lado eu estou pontuando isso. Depois eu tenho aqui o cálculo do Q quadrado, né? Para cada um, esse item aqui, né, da nossa fórmula, para cada uma dessas células aqui, tá bom? E aqui, ó, vamos dar um F2 para dar uma olhada, a gente soma tudo, tá vendo? Mesma coisa. Aqui, inclusive, é uma dica legal, tem no Excel essa fórmula, teste.qquá. Essa fórmula eu vou selecionar primeiro a minha matriz, né? Ele chama de matriz, dos valores observados. Depois aqui em verde, ó, eu seleciono a matriz dos valores esperados. E ele me dá o quê? Ele me dá o p-valor do teste, né? O nosso nível de significância, lembra? Está aqui, ó. Ele é 0,05, ou seja, 5%. Vamos voltar aqui. Então, o p-valor resultante estava até aqui, ó. O p-valor foi 0,57, ou seja, o p-valor aqui ele é maior do que o nível de significância estabelecido, bem maior, né? Então, ou seja, a gente aceita a hipótese nula. Qual é a hipótese nula? Os dados, né, são independentes aqui, as variáveis são independentes, não existe nenhuma associação entre faixa etária e tratamento, beleza? E o que a gente tem aqui também é a imagem padrão, né, da curva, né, da distribuição do teste quadrado, né? E aí só para especificar, esse Q quadrado C é o Q quadrado o quê? Crítico, né? No caso do nosso teste, esse Q quadrado C, esse valor que estaria aqui, é esse valor aqui, ó, de 5,99. E aí daqui para essa região aqui achurada, onde tem esse Czinho aqui, é a região crítica. Então, ou seja, nós calculamos 1,3. 1,3 ele é menor, tá vendo? Que o quadrado começa aqui em 0 e vai até o valor máximo, né? Pensa que vai até infinito, enfim. Então, ou seja, aqui o crítico é 599. O nosso foi de quanto? 1,13. Ele deve estar o quê? Aqui. Ou seja, ele está dentro dessa região aqui, que é a região de aceitação da hipótese nula, que é a região onde a gente aceita de que esses dados aqui são independentes, as variáveis são independentes, não existe associação entre elas. Se fosse aqui no Q quadrado calculado, nós tivéssemos um valor maior do que 5,99, tá? E 5,99 por quê? Porque nós temos grau de liberdade 2 e nível de significância 0,05, tá? É sempre importante lembrar disso. E aí, Q quadrado crítico 599, que ele vai ficar aqui. Se nós tivéssemos aqui um Q quadrado calculado de 7, por exemplo, ele estaria aqui na região crítica e nós poderíamos dizer que existem evidências estatísticas comprovando aí uma associação entre essas variáveis. E aí nós observaríamos aqui a distribuição de frequência, né? E poderíamos falar, olha, poxa, tratamento B tem maior frequência quando a gente tem pacientes acima de 40 anos, enfim, e por aí vai. E aí é uma questão depois de observar os seus dados, né? Não é só também fazer o teste e falar, olha, tem associação, não tem associação. Depois que você identifica essa associação, você tem que olhar os dados, né? Aí entra a grande importância também da estatística descritiva, né? E entender o que eles querem dizer com essa associação, tá? Por último, nós temos aqui, ó, a tabela aqui quadrado, que é a tabela completa aqui, tá? Para você poder, eu tenho marcado aqui só a partezinha que nós utilizamos, nível de significância 5%, grau de liberdade igual a 2, daqui o nosso 5,991, tá? Tenho aqui outra imagem da distribuição quadrado, e aqui, ó, nós temos aqui, primeiro, essa fórmula aqui da distribuição aqui quadrado, tá bom? Onde, utilizando, ó, vamos dar um F2 aqui, ó, utilizando aqui o Q quadrado crítico e o grau de liberdade, né? A gente encontra aqui a probabilidade, né, do Q quadrado calculado, que a gente calcula lá pela nossa tabela dos observados e esperados, ser maior do que o Q quadrado crítico, que é 0,05, tá vendo? Ou seja, nada mais é do que o nosso nível de significância, o alfa, tá?
E aqui a gente muda aqui a fórmula, e aqui utilizando esse nível de significância, né? Ou a gente pode dizer também que é a probabilidade do que quadrado calculado ser maior do que o que quadrado crítico, tá? Usa também o grau de liberdade, e aí a gente consegue ter aqui, ó, o valor, né, por funções do Excel, essa função inv.key, a gente consegue ter o valor que quadrado crítico sem precisar utilizar lá essa tabela aqui, tá? Coloquei aqui porque é importante sim a gente saber como fazer da maneira usando a função do Excel, mas também é muito importante aprendermos a utilizar essa tabela da distribuição Q quadrado. Ok? Bom, quem não viu, quem está vendo o vídeo agora, beleza, querendo acessar o vídeo depois no YouTube, você pode clicar aqui, ó, você vai direto lá para o vídeo. Aqui você pode acessar as redes sociais, onde nós temos também conteúdo do ltneves.com.br, tá? Quem quiser falar comigo, mandar um e-mail, pode clicar aqui, ó, e manda um e-mail para mim, pedindo novas planilhas, Lincoln, eu quero falar sobre um assunto que você ainda não falou. Enfim, mais para frente vamos ter muitos conteúdos interessantes e muito mais planilhas aí para vocês estudarem e acompanharem junto também com as aulas. Tá ok? Muito obrigado. Acompanhe aí o blog, acompanhe as redes sociais e até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.